Olá, seja muito bem-vinda a mais um programa Missão Mulher na TV. Que alegria poder estar aqui com você em mais esta oportunidade, onde estaremos meditando na poderosa palavra do nosso Deus. E eu tenho uma plena certeza que o Senhor, Ele tem uma palavra ao teu coração. Eu tenho uma plena certeza que Deus tem algo direcionado para a tua vida neste momento. E eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade, por este privilégio de estarmos aqui meditando na palavra do Senhor, aqui na TV Cairóis, canal 7.1, onde tem sido o canal de bênçãos para as nossas vidas, para muitas famílias neste lugar. E eu quero louvar a Deus pela tua vida que está aí nos assistindo, acompanhando o programa Missão Mulher todas as sextas-feiras, aqui na TV Cairóis. E nesse momento, eu quero convidar você a meditarmos na palavra do Senhor, a porção a qual Deus tem para nossas vidas nessa oportunidade. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Se você não puder, apenas nos acompanhe ouvindo a palavra do Senhor, que diz assim, Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 14, onde o Senhor promete a Abraão a terra de Canaã. Vamos meditar na palavra do Senhor? E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ele disse, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei. Darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre, entra nesta terra, veja o comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais junto a Hebrom, e ali levantou um altar e adorou ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Que palavra poderosa. A palavra do Senhor, na medida que nós lemos, só em ler, nós já sentimos a presença do Senhor, já somos abençoados quando meditamos nesta palavra. E esse texto a qual nós lemos, na verdade, é a continuação deste capítulo. O Senhor já começou a falar com Abraão, no capítulo 12, aonde o Senhor vai aparecer a Abraão e dar uma ordem. Vimos que este texto, a história de Abraão, ela é marcada por uma promessa. Mas ao mesmo tempo que vem esta promessa do Senhor, vem uma ordem, porque as promessas de Deus, as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas, elas estão condicionadas à nossa obediência. O Senhor, a história de Abraão, podemos olhar para a estrutura dessa história e ver que ela é marcada por uma promessa, mas esta promessa ela vem acompanhada de uma ordem, a qual o Senhor no capítulo 12, o Senhor vai dizer a Abraão, sai de tua terra, de tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei, para a terra que te mostrarei. Nós podemos ver aqui o Senhor, Ele fazendo esta promessa a Abraão, mas aqui no capítulo 13, no versículo 12, a qual nós lemos, nós podemos perceber que Deus, Ele vai se revelar mais uma vez a Abraão. E desta vez, o Senhor, Ele vai trazer a Abraão a promessa por completo, por inteiro. Ele vai dizer o que dará a Abraão. Ele vai dizer como acontecerá com Abraão e a sua descendência. E o que eu acho mais importante, impactante nesta história, é quando o Senhor fala para Abraão, darei para ti e para a tua descendência para sempre. Olha só a bênção de Deus na vida de Abraão. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós podemos observar que Deus, Ele vai aparecer a Abraão e disse o Senhor a Abraão, no versículo 14, depois que Ló se separou dele.
depois que Ló se apartou de Abraão, Deus, ele aparece a Abraão. Pois o Senhor havia dado uma promessa a Abraão: sai de tua terra, de tua parentela, da casa de teu pai. Abraão, aqui entra a obediência. Hoje nós iremos meditar nos benefícios da obediência para as nossas vidas. Tem benefícios, tem retorno para aquele que obedece à vontade de Deus. E aqui Abraão, ele ouve as palavras do Senhor, mas no requisito de sair da sua terra, ele sai. Mas no requisito de obedecer, deixa a tua parentela. Abraão, ele não tinha compreendido. Abraão, ele não estava completo na visão, naquilo que Deus, no propósito de Deus, no propósito que Deus havia para ele. O Senhor estava falando para Abraão: deixa a tua terra, a tua parentela, sai da casa de teu pai, porque o que eu tenho para fazer na tua vida, Abraão, é necessário que esteja você no centro do propósito daquilo que eu tenho para ti. E aqui o Senhor vai aparecer a Abraão depois que ele se apartou de Ló. Eu compreendo nesse texto que o Senhor está falando: Abraão, a partir do momento que tu entende, que você compreende aquilo que eu tenho para a tua vida, eu me revelo de uma maneira mais profunda para ti. O Senhor, ele aparece a Abraão depois que Ló se aparta dele. Olha só, e o Senhor fala para Abraão: ergue os olhos, Abraão, ergue os olhos e contempla, olha para onde tu estás, olha para o norte, para o sul, para o oriente, o ocidente. Tudo que teus olhos vê, Abraão, tudo que teus olhos conseguem contemplar, é isso que eu tenho para ti. Quando o Senhor fala para Abraão: ergue os olhos, eu entendo o Senhor falando: Abraão, ergue o teu olhar, a tua visão. Hoje eu amplio a tua visão para tu enxergar as promessas que eu tenho para a tua vida. Porque quando você ainda não tinha se apartado, não tinha completado a ordem que eu dei para a tua vida, Abraão, tu estava vendo apenas aqui coisas pequenas. Mas agora, quando tu compreende a ordem, que a promessa ela vem com uma ordem para a tua vida, eu ergo os teus olhos e faço tu ver por cima. Isso o Senhor está dizendo: Abraão, as promessas, as bênçãos, tudo aquilo que eu tenho para ti, ergue os olhos, Abraão. Sabe por quê? Porque aquilo que eu vou fazer na tua vida não é dessa terra, é coisas dos céus, é bênçãos sem medidas, é milagres, é prodígios, Abraão, promessas do Senhor, do céu, que eu vou fazer na tua vida. Glória ao nome do Senhor. O Senhor, quando Abraão, ele obedece, quando ele se aparta, quando ele deixa e ele entra no propósito, o Senhor está dizendo: Abraão, quem obedece, eu amplio a visão. Aquele que obedece, ele tem visão ampliada da parte de Deus. Quando o Senhor diz ergue, é porque antes ele não estava vendo, antes ele não podia contemplar. Por quê? Porque ele não estava compreendendo o propósito. Mas agora, quando ele se aparta e segue a ordem, para que assim possivelmente venha se concretizar a promessa. Louvado seja o nome do Senhor. E nós aprendemos aqui que aquele que obedece à vontade do Senhor, aquele que obedece à vontade de Deus, Deus, ele amplia a sua visão. Quando Abraão, ele tem a visão ampliada pelo Senhor, quando ele está no centro, no propósito, tem visão ampliada, Deus, o Senhor envia os seus anjos, os seus mensageiros, e podemos contemplar que o nosso Senhor Jesus, ele estava ali naquele meio. E ele aparece a Abraão e ergue os olhos novamente a Abraão e vê quem? 3 homens, 3 anjos enviados pelo Senhor. E aqueles vêm trazer a palavra do Senhor e dizer a Abraão que o tempo da promessa se cumpriria na sua vida, que ele e a sua mulher Sara teria um filho chamado Isaque. Olha só, quando o Senhor diz para Abraão: Abraão, ergue os olhos e contempla
contempla tudo que está na tua frente. Sabe o que é isso? O Senhor falando para Abraão: Abraão, quando tu entra no propósito, ergue, amplia a visão, tu se apropria daquilo que eu tenho para ti. Toma posse da possessão daquilo que eu tenho para a tua vida. Quem tem visão ampliada, ele consegue se apropriar das bênçãos de Deus para a sua vida. E o Senhor aparece a Abraão, os anjos do Senhor aparecem e traz a notícia que dentro de um tempo, Sara, sua mulher, daria à luz a um filho chamado Isaque. Isso é maravilhoso. E logo em seguida, novamente, Abraão ergue os olhos e vê. Isso é visão ampliada, meu irmão. Isso é quem tem visão ampliada, isso é quem obedece, isso é quem decide viver a vontade de Deus para a sua vida. E Abraão, novamente, ele vê, ele toma posse, ele se apropria das promessas. E logo em seguida, Abraão é visitado pelos mensageiros do Senhor, a qual traz a notícia. E o que significa? Significa que ele ergue os olhos para ver o cumprimento da promessa. Ergue os olhos para tomar posse, se apropriar daquilo que Deus tinha para ele. Agora ele ergue os olhos para ver o cumprimento da promessa, o filho desejado. E logo em seguida, Abraão vai erguer novamente os olhos. Visão de quem obedece, visão de quem vive na vontade de Deus, tem visão ampliada. E aqui o Senhor novamente, Abraão já tem o seu filho Isaque. E Abraão agora vai contemplar pela sua obediência, ele vai contemplar agora o momento da provisão de Deus na sua vida. Ele vai sacrificar, o Senhor manda que ele sacrifique seu filho, seu único filho Isaque. E ele obedece, ele vai com o menino, vai com o cutelo, vai com a lenha, chega lá no monte, a criança, o jovem vai dizer assim: pai, o cutelo já está aqui, a lenha, e onde está o cordeiro para sacrificar? E Abraão, naquele momento, ele vai ser contemplado pelo Senhor. No momento que ele vai sacrificar o seu filho, o Senhor fala: Abraão. E eu creio que naquele momento Abraão ergue os olhos e contempla agora a provisão do Senhor para a sua vida. Ele contempla a provisão do Senhor para que seu filho não morra. Mas por que isso? Mas para que isso? Isso acontece, isso é devido à obediência deste homem, isso é resultado da visão ampliada, isso é resultado da obediência na vida de Abraão. E nós podemos aplicar este texto na nossa vida. O Senhor, quando ele fala para Abraão se apartar da sua parentela, e quando ele se aparta de Ló, podemos ver que Abraão ele vai ter o olhar para Deus, mas Ló não. Ló ele vai procurar as campinas, a região que mais tem fontes de água, os pastos mais verdejantes, mais árido, para que ele possa ali habitar. Abraão ele dá prioridade para que o seu sobrinho mais jovem possa escolher, e ele dá prioridade para Ló escolher. E Ló escolhe na sua visão, na sua ótica, dentro daquela circunstância, aparentemente ele escolhe o melhor lugar. E é neste momento que nós olhamos e vemos: mas como pode um homem obedecer, viver no centro da vontade de Deus, e na sua oportunidade de escolha, há um lugar que aos nossos olhos poderia ser o melhor lugar para Abraão, Ló escolhe. Mas Ló, ele vai escolher, e na medida que ele escolhe, nós podemos compreender o seu caráter. Nós podemos compreender ali a vontade, o desejo do coração de Ló. Ele vai habitar nas proximidades daquelas campinas. Mas nós sabemos, e também Ló não sabia, que a sua escolha, ela resultaria em uma situação possivelmente, vamos dizer, explosiva. Por quê? Porque a escolha de Ló, ele não sabia do que possivelmente iria acontecer no futuro com Sodoma e Gomorra. Ele vai habitar as suas tendas ali, mas o coração dele está ali olhando para Sodoma. Sabe o que é isso? É a pessoa que não obedece.
É a pessoa que prefere andar nos seus próprios desejos. É a pessoa que prefere deixar as diretrizes, a vontade, a direção, o caminho do Senhor para seguir o seu próprio caminho. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que está no centro da vontade de Deus. Muitas vezes nós achamos que a vontade de Deus para a nossa vida não é agradável, mas a vontade do Senhor, ela é agradável. Ló aparentemente faz uma escolha que aos seus olhos era agradável. E quando nós olhamos para aqui este texto, nós olhamos e achamos, mas Abraão, ele ficou com prejuízo. Abraão ficou no prejuízo, ficou ali com a parte pior daquela região. E por que aquele que obedece fica com a parte pior? Por que ele não foi habitar em lugares verdejantes, pastos ali, que poderia suprir todo o seu gado? Mas é aqui neste momento que nós vamos compreender que aquele que obedece e que vive para fazer a vontade do Senhor, ele compreende que é nestes momentos difíceis, que é nestas situações que ele tem que tomar uma decisão difícil para verdadeiramente provar que ele quer viver no centro da vontade de Deus. Nós olhamos e achamos, Abraão ficou no dano, Abraão ficou no prejuízo, mas nós não sabemos do propósito futuro que Deus tinha. Ló não sabia que a sua escolha futuramente poderia ser prejudicial para a sua vida, mas Abraão, com a sua atitude generosa, ele deixa o rapaz escolher, e ele escolhe, por mais que o lugar seja seco, não tenha pastos para o seu gado, mas ele diz, eu vou ficar no centro da vontade do Senhor, eu não vou sair da vontade dele, por mais que na minha visão a circunstância não esteja favorável, mas eu vou ficar, eu vou para o rumo, para a direção, para a orientação que ele me der, eu vou seguir a vontade do Senhor. E muitas vezes na nossa vida é assim, Deus ele nos dá direção, Deus ele nos dá diretrizes, o caminho, a rota, mas nós achamos, não, eu não vou, eu vou fazer por aqui, eu vou agir por este lado, eu vou fazer assim, porque do jeito que Deus quer vai ser mais difícil, vai ser mais demorado, vai ser mais trabalhoso, então eu vou dar um jeitinho, eu vou por aqui, está mais verdejante essas campinas, este lugar tem fontes, tem água, é melhor, eu vou escolher este lugar. Muitas vezes a nossa bênção está tão pertinho, mas pela nossa falta de paciência, de fé, obediência e fé, em esperar e obedecer e crer no propósito, na promessa de Deus para a nossa vida, nós perdemos as bênçãos do Senhor. Nós deixamos de receber aquilo que Ele tinha preparado para a nossa vida. E nesse momento eu quero aplicar esta palavra para você, para mim, para nós, e que você possa compreender que por mais que a situação, o cenário, mas você fala, olha e você diz, missionária, mas vai demorar tanto, e se eu posso acelerar, se eu posso fazer algo, então eu vou fazer, vai dar certo, não vai dar nada errado. Mas eu digo algo para você, por mais que aparentemente aos teus olhos seja agradável, talvez vai ser bom aos teus olhos, mas eu quero dizer para você, escolha esperar, escolha obedecer à vontade do Senhor, porque a promessa era grande. O Senhor disse a Abraão, aonde os teus olhos contemplar, tudo isso eu te darei. E quando o Senhor fala para Abraão no versículo 17, levanta-te, percorre esta terra, este lugar, o Senhor estava falando, Abraão, contempla a dimensão daquilo que eu tenho para a tua vida. A nossa pressa nos acelera a desejar, a querer que aconteça imediatamente. Mas quando nós obedecemos, nós vivemos os princípios e recebemos os benefícios da parte de Deus para a nossa vida. Sabe por quê? Porque com a obediência a promessa vem. E com a promessa vem os frutos, vem a alegria, vem a paz,
vem as delícias, vem a paz, vem o gozo, com a obediência, tudo isso vem porque são os benefícios da obediência. E aqui nós podemos compreender que aquele que obedece, ele recebe da parte de Deus a promessa. Não só recebe, mas ele é contemplado e vem o fruto, vem as bênçãos, tem retorno. Mas eu quero falar algo para você, que nem tudo que o Senhor nos pede é agradável, é fácil. Não é que seja fácil, pois na sua palavra ele disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci e vocês também vencerão. Vencerá a pressa, vencerá esse desejo descontrolado de acontecer. Espera, obedeça, não saia do centro da vontade de Deus, permaneça no propósito, para que em tempo oportuno o Senhor, ele concretize as bênçãos na tua vida. Mas nem todas as vezes é fácil. É agradável fazer a vontade do Senhor. É agradável obedecer, mas uma coisa eu te digo, é gratificante, tem benefício. Não é fácil obedecer tudo aquilo que o Senhor nos pede, mas eu te digo que não existe outro caminho, para uma vida de plenitude a não ser pela obediência. Não existe outro caminho. Não existe outra rota. Se alguém está falando para você, vai, faz, não se preocupa, Deus vai encaminhar para você. Mas se você sair do centro da vontade, se você desobedecer, você não vai viver a plenitude de Deus para a tua vida, porque não existe outro caminho a não ser viver na obediência, na vontade de Deus, para que assim possamos receber as suas bênçãos na nossa vida. Ló escolheu o desejo do seu coração, o seu próprio desejo, mas Abraão, ele ergueu os olhos e obedeceu à vontade de Deus. Quer receber as bênçãos do Senhor para a tua vida? Quer ser abençoado? Então obedeça. Olha só, bênçãos, obediência, tem algo em comum, algo encaixa. Então, quero dizer algo para você. Não saia do propósito. Não saia do lugar onde o Senhor te colocou. Não faça nada sem o Senhor não te der uma direção. Observe que o Senhor, ele só apareceu novamente para Abraão depois que Abraão se apartou de Ló. Tem coisas que nós devemos deixar, tem situações que nós devemos renunciar, tem coisas, tem pessoas, tem lugares que nós devemos deixar, nos apartar. Para quê? Para que a promessa aconteça. Veja que quando o Senhor apareceu a Abraão, ele faz a renovação, ele renova a promessa, e não só renova, mas ele acrescenta, ele faz acréscimos nesta promessa: e te darei tudo que teus olhos vê, tudo que ergue os teus olhos para que tu vejas. O Senhor está acrescentando, está dando acréscimo. Sabe o que é isso? Quando nós obedecemos, o Senhor, ele acrescenta bênção nas nossas vidas. E nessa oportunidade, quero deixar esta palavra ao teu coração e dizer para você que quando você fica no centro da vontade de Deus, por mais que aos teus olhos seja difícil, mas eu te digo, não existe outro caminho para viver a plenitude do Senhor a não ser pela obediência, pela comunhão, pela submissão, pela vontade, o desejo de servir e seguir o Senhor. Então, quero dizer para você, não deixe que a situação, o teu momento, venha tirar o teu foco, venha sufocar as promessas de Deus para a tua vida. Não se preocupe, por mais que você ache que esteja num momento difícil, mas o Senhor, ele aparecerá e acrescentará bênçãos mais na tua vida. Nesse momento, receba esta palavra ao teu coração, seja abençoado pela palavra do Senhor, porque hoje eu creio que o Senhor está te dando uma direção. Deus, ele está falando ao teu coração. Deus, ele está te dando diretrizes, te orientando e te falando: fica no lugar, porque no momento certo, na hora certa, em tempo oportuno, eu farei as promessas acontecer na tua vida. Nesse momento,
Estamos gratos mais uma vez, porque podemos ouvir a voz do Senhor. Ouvimos o Senhor falar ao nosso coração que as nossas bênçãos, os benefícios da obediência, das bênçãos de Deus, estão condicionados à obediência. Eu sei que não é fácil, muitas vezes não é agradável, mas eu te digo, é gratificante, é pleno, tem comunhão, tem alegria, tem gozo. E no final, observe que no capítulo 18, Abraão ele vai levantar um altar e ele vai adorar. Sabe o que é isso? Uma pessoa que tem uma vida em obediência ao Senhor, ele é uma pessoa equilibrada, não é uma pessoa desnorteada, não. Uma pessoa que obedece, ela é uma pessoa direcionada, é uma pessoa que não faz nada sem a vontade de Deus, não deixa Deus em segundo plano, não, ele consulta o Senhor, busca a direção do Senhor e ele pergunta: Senhor, é para mim fazer? É para mim entrar nesta sociedade? É para mim abrir este negócio? É tempo de eu sair? É tempo de eu ficar, Senhor? Uma pessoa direcionada, uma pessoa que vive no tempo de Deus, na vontade do Senhor, ele é assim. Ele não faz nada sem a direção do Senhor. E para encerrar, ele é uma pessoa que tem uma vida de adoração, uma vida de comunhão com o Senhor. E levantou ali Abraão um altar e adorou ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, força, e que você possa compreender a vontade de Deus para a tua vida, para que você venha se apropriar da promessa, tomar posse daquilo que Deus tem para você, para que você venha ver o cumprimento das promessas, daquilo que Ele te prometeu, se apropriar, ver o cumprimento e mais, diante de tudo isso, estar sempre vivendo provisão de Deus na sua vida. Que o Senhor Ele te abençoe, que o Senhor Ele possa te dar a direção certa, a orientação certa. Nesse momento nós estaremos orando, agradecendo ao Senhor por mais um programa Missão Mulher na TV. Sabemos que Deus, Ele tem falado aos nossos corações. Neste momento eu quero orar pela sua vida, orar por você. E antes de orar, quero falar para você, siga o programa Missão Mulher no Instagram, nós estamos lá, siga a nossa página, também TV Kairos, canal 7.1, você pode também estar entrando pelo YouTube, está seguindo as nossas páginas, compartilhando os cultos, os nossos programas, cada mensagem, cada palavra de Deus ao teu coração e também compartilhar a bênção, seja compartilhador de bênçãos, compartilhe a bênção, não fique só para você com a bênção, mas compartilhe a bênção com outros. Então nesse momento quero agradecer a Deus pela tua vida e agradecer pela sua companhia aqui no programa Missão Mulher. Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus bendito e santo, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela tua presença, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Pai, que o Senhor possa colocar o desejo no nosso coração, Senhor, de te seguir, de te servir, e que as campinas, os desejos, as coisas deste mundo, Senhor, não venha tirar o nosso foco de estar no centro da tua vontade, de viver para ti, de estar, Senhor, te servindo, de, Senhor, estar na tua presença, Pai. Que nós possamos obedecer à tua vontade e saber que quando vivemos no centro da tua vontade, somos agraciados pela tua misericórdia. Que o Senhor visite cada vida neste momento, nos fortalecendo, nos dando graça, nos fazendo sobressair nesta dificuldade. E que, Senhor, essa dificuldade não venha tirar o foco, que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor é a nossa força, a nossa bandeira. E que o Senhor venha continuar com as tuas mãos estendidas sobre a nossa vida, sobre a vida desta família, desta pessoa que nos assiste neste momento. Que o Senhor venha dar força, graça e que Ele venha esperar no Senhor, confiar. Venha viver a obediência mediante a fé no Senhor Jesus e que o Senhor venha abençoar e recompensar, que as tuas bênçãos venham a ser sem medidas na vida de todos aqueles que creem e que te servem em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo programa Missão Mulher na TV.